Olá, pessoas! Hoje eu vou falar um pouco sobre o trabalho 2. Nesse trabalho a gente vai descrever como seria o nosso jogo ideal. Para fazer isso, a gente vai seguir alguns tópicos para conseguir descrever tudo que tem nesse jogo. Chamamos esse documento de GDP, o famoso Game Design Proposal. Esse documento serve muito para as empresas apresentarem um jogo que eles estão fazendo para alguma publisher ou um investidor anjo. Na fase de desenvolvimento do jogo, a gente produz também um outro documento que se chama GDD, que seria o Game Design Document, que é um documento bem mais extenso, que aí sim teria tudo que tem dentro do jogo, né? Como seria cada fase, como seria cada puzzle, quantos personagens tem, quantas animações, quais o som, tudo mesmo dentro do jogo, para todo mundo que tem contato com o jogo, né, saber o que está acontecendo durante o processo. Já o GDP não, né? O GDP é bem mais sucinto, é um documento explicando certas partes do jogo, como ele funcionaria, justamente para tentar vender esse jogo. Não existe uma fórmula de fazer isso, né? Mas a gente pode seguir alguns tópicos para ficar mais fácil da gente organizar nossas ideias. Eu irei colocar no moodboard alguns exemplos já de trabalhos feitos e também, né, quais são os tópicos que a gente vai utilizar. E agora, mais para frente, eu vou explicar um por um. Bom, para começar nosso documento, a gente teria a capa. A capa teria uma imagem do jogo, né, e o nome dele para mostrar para quem está comprando o nosso jogo, né, como é que é o design já desse nosso jogo. A estética do jogo é a primeira camada que um comprador vê no nosso jogo. Depois nós teremos o autoconceito. Seria uma frase curta, fazendo uma breve chamada para o jogo. Normalmente deixamos para escrever ela no fim, pois já sabemos tudo escrever um documento e fica mais fácil de resumir em uma frase. Muito utilizado pelo pessoal de marketing para fazer a chamada do jogo. Alguns exemplos. Uma arqueóloga soluciona quebra-cabeças e luta com as suas duas pistolas em busca de um tesouro lendário. Ping-pong na sua televisão. Um técnico comum entra numa instalação secreta de pesquisa e batalha contra monstros transdimensionais depois de um acidente. Depois nós escrevemos as características do nosso jogo. O que o nosso jogo tem de diferente? O que chama o jogador para jogar ele? Alguns exemplos, né? Controle seu mundo, realize seus sonhos e seus pesadelos, 8 novas missões na Velha Europa e na Grécia, lugares exóticos como zoológico ou base de aeroporto, explore 4 mundos gigantes com 15 fases cada, tenha um arsenal em mãos, batalhe contra lobos, morcegos, jacarés e até mesmo um T-Rex. Colocamos no documento também qual é o gênero desse nosso jogo. Existem vários tipos de gêneros e muitos jogos não são um tipo só de gênero, mas normalmente utilizamos uma classificação de qual jogo ele é mais parecido. Se o jogo for muito inovador, a gente vai ter que descrever realmente o gameplay de como é esse jogo, ou até tentar buscar outras referências, né? Dizendo, o jogo é parecido com isso, mas juntando com aquilo. Bom, alguns exemplos de gênero, né? Pessoas têm o FPS, né? Que é o First Person Shooter, tem o RTS, que é o Real Time Strategy, mas tem vários, né? Adventure, terror, puzzle, corrida, beaten up, sport, life simulator, luta e vários outros. Eu deixei um link na descrição com vários gêneros de jogos para ver se vocês conseguem encaixar o jogo de vocês. Depois nós podemos falar sobre o enredo do nosso jogo. O enredo seria a história do nosso jogo, né? O que está acontecendo para o jogador estar jogando esse jogo. Tem alguns jogos que nem história tem, né? Como o Tetris. Mas normalmente criamos alguma história para dar sentido ao que a gente está fazendo na nossa tela. Os roteiros são divididos em 3 categorias. Temos os jogos com roteiro explícito, onde o jogador vai seguindo a história do jogo, normalmente contada por um NPC ou por quests, conforme ele vai evoluindo. Temos também o roteiro sugerido ou subentendido, onde o jogador realmente não precisa seguir uma história corretinha e linear, né, como o primeiro. Ele pode fazer outras coisas durante o jogo, ou às vezes o jogo nem pede realmente para ele fazer algo em específico. E temos jogos onde o jogador é o roteirista, como The Sims, ou algum jogo de esporte, ou até mesmo alguns MMORPG. E tem os jogos totalmente sem roteiros. Um que dei de exemplo é o Tetris, mas existem vários outros. Mas mesmo um jogo sem roteiro, a gente pode criar um roteiro para ele. Um grande exemplo é o Candy Crush, que virou um grande sucesso e é um jogo de match 3 com uma historinha por trás. Depois do enredo, nós falamos um pouco sobre o mundo desse jogo. Nesse tópico, podemos fazer 4 perguntas para poder responder elas. Onde acontece o jogo? Como são os habitantes desse lugar? Como vai aparecer o mundo para o jogador? E de qual forma o jogador interage com o cenário? Não iremos detalhar todas as fases, claro. A gente só vai dar uma ideia de como seria.
Um exemplo do Super Mario Bros. Mundo em duas dimensões formado de elementos como nuvens e cogumelos em cores vibrantes. O jogador anda por meio de plataformas horizontais, pulando entre elas. As plataformas são formadas por blocos de quadrados e alguns blocos podem ser destruídos, por baixo, por meio de pulos. Moedas e power-ups encontram-se espalhadas pelas fases. Obstáculos incluem lugares de navegação difícil e inimigos como tartarugas e balas gigantes. Os inimigos podem ser desabilitados e até utilizados contra outros inimigos em algumas situações. As fases acontecem acima e abaixo do chão, em alguns casos, abaixo da água. Tubos levam o jogador para áreas secretas e algumas dessas áreas funcionam como atalhos. O estágio final de cada fase acontece dentro de um castelo. Após explicar o mundo, explicamos a jogabilidade. Não existe um padrão para explicar a jogabilidade. Vamos tentar exemplificar o máximo possível a interação do jogador com o cenário. Aqui fazer comparações com outros jogos ou controles é sempre bem-vindo. Nós podemos pegar uma parte específica do nosso jogo e explicar o que está acontecendo. Qualquer coisa muito diferente tem que ser bem explicada. Vou deixar um exemplo do Shadow of Colossus. Em Shadow of Colossus, um elemento importante é a capacidade de escalar os colossos para encontrar seus pontos fracos. O ato de subir e vencer um monstro é um tipo de quebra-cabeça. O jogador precisa encontrar partes dos colossos cobertos de pelo para subir. Ele não pode atravessar partes lisas. Para se movimentar ao longo das partes peludas do colosso, o jogador utiliza o controle direcional. Uma das últimas partes do nosso documento é o público-alvo. O público-alvo é muito importante para saber certas coisas que terá no nosso jogo. Uma delas seria o estilo visual, qual a dificuldade, qual o gênero que eu deveria seguir. Tudo isso tem que ser bem pensado para o nosso público-alvo. Depois falamos sobre a análise competitiva. Quais são os jogos que são parecidos com o nosso e vão competir com ele na hora de comprar? O que tem de diferente no meu jogo que eu acho que as pessoas preferem do que no outro? E por último, o sumário, que é um pequeno resumo. Uma frase para fechar tudo que foi falado e exemplificar. Bom, pessoas, no Blackboard eu deixei também um PowerPoint explicando mais sobre o GDP, outros exemplos de GDP também para vocês darem uma olhada e bem mais coisas para vocês pensarem sobre o jogo também. Qualquer dúvida, venham falar comigo. Esse é o nosso segundo trabalho, que é escrever um GDP. Como seria o jogo ideal de vocês? Até!